Ok, pessoal, Thiago falando. E se você chegou até aqui, você acabou de ver essa imagem é, que está no vídeo anterior aqui dessa sequência de vídeos. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela. Essa é a nossa discussão sobre sockets, que servem para a gente criar clientes e servidores que acessam a rede TCP e UDP. E a gente tem lá no nosso material um exemplo aqui de sockets já implementada, certo? E por que já implementada? Porque é muita linha de código para a gente fazer ao vivo no vídeo, tá certo? Aqui nesse diretório a gente tem o cliente e o servidor, tá certo? Vamos começar com o servidor. Então vamos por partes. Lá em cima. Um monte de includes, depois a gente fala deles. Um monte de declarações de variáveis, a gente já fala delas também. Agora vamos falar do socket. Socket que é essa chamada aqui. O socket vai criar um descritor de arquivos. Repara que ele retorna um inteiro, certo? Que é um descritor de arquivos. O socket, ele pode ter vários tipos, certo? Que é isso aqui, isso aqui. Esses dois vão determinar o tipo de socket que a gente está usando. Isso aqui quer dizer que nós estamos usando o protocolo de rede IP. E esse aqui quer dizer que a gente está usando o TCP, que significa um string de bytes. Okay? Para usar o DP, a gente precisa usar um datagrama. Aqui são flags. Okay? São flags para a criação do socket. E se você está em dúvida do que as flags significam, você deve usar o mansoc, okay? E encontrar todas as flags que a gente tem disponíveis, tá certo? Beleza. Então aqui eu criei um socket. E me refiro a ele como esse socket fd agora. Depois disso, eu vou precisar fazer um bind, certo? Lembra aqui do bind, que é para a gente escolher qual porta que a gente está usando. Bom, no bind, a gente vai ter que informar qual interface de rede que nós estamos usando, qual tipo de socket que nós estamos fazendo e qual porta nós queremos, ok? Então veja, SNFamily, aqui a gente tem essa struct que é o sock addrin, ok? Myself sou eu. Isso aqui serve para guardar dados de conexão. Esse é o tipo de socket que nós estamos usando. A gente vai configurar também na struct a port e também nós vamos fazer essa chamada aqui. Ela converte essa string que tem um IP para um formato que cabe no endereço que fica nessa struct só que addrin, ok? 127.0.0.1 é o localhost, quer dizer que eu estou falando do IP de mim mesmo. O localhost é uma interface loopback. Tudo que você manda para localhost ou 127.0.0.1 volta para você mesmo, tá? E a gente vai lá e tenta abrir a porta com bind, certo? E bind repara que ele vai ter como parâmetro essa estrutura, só que a DDR, que eu estou mandando para ele, certo? E também o tamanho da estrutura que tem esses dados. Por quê? Porque se eu estivesse usando IPv6, por exemplo, eu ia precisar de mais bytes para guardar o meu endereço, e assim por diante. Então, isso aqui, esse cabeçalho me dá uma certa flexibilidade sobre que tipo de versão do IP eu estou usando. Se ele retornar 0, é porque deu tudo certo. Se ele retorna diferente de 0, quer dizer que tem algum problema quando eu abro a porta. Que problemas que acontecem quando a gente abre a porta? Pode acontecer de você tentar abrir uma porta que já está aberta, por exemplo. E aí você não consegue, tá certo? Bom, aí se ele foi adiante, ele abriu a porta. Aí você usa listen. E repara que listen também recebe esse mesmo socket fd, que foi o criado pelo socket, como parâmetro. Para dizer, esse listen está se referindo a qual socket? Esse 2 aqui é o backlog. É o número de conexões pendentes que você pode ter. É uma fila FIFO com conexões pendentes, tá certo? E esse é o tamanho do número de conexões que podem ficar pendentes sem você resolver.
Beleza, então aqui eu já estou ouvindo a porta 3001, como eu pedi aqui em cima. Depois disso, eu vou usar o accept. Accept, que repara, ele vai receber o socket FD, que é o meu, e aí então ele vai receber um endereço de um struct, onde ele vai colocar os dados do cliente. Para que serve isso? Porque você vai receber uma conexão e você vai saber de quem que veio. Você vai saber o IP de quem veio, ok? E accept retorna um ponteiro para outra conexão, que vai ser nela que você vai ler e escrever, tá certo? Accept trava, certo? Você fica lá travado até receber alguma coisa, até você receber um pedido de conexão. Aí você vai falar, então eu recebi alguma coisa. E aí então, receive, RECV, e vou falar dele agora. Ele recebe como parâmetro a conexão na qual você está lendo. Quer dizer, repara que aqui na linha 34, né, eu vou criar um connection FD diferente para cada cliente que está se conectando. Accept quer dizer um cliente novo está se conectando. Aí eu crio esse connection FD e posso dar receive nele. Esse connection FD aqui é o ponto em que eu vou criar a conexão com o meu cliente, tá? O socket FD vai ficar para receber conexões novas e ele vai redirecionar isso para o connection FD como se fosse uma espécie de triagem, tá? Tá certo. Ele vai receber o ponteiro para conexão específica com o cliente com o qual eu estou conversando, o endereço de um buffer de entrada, que é, veja só, um input buffer, ok? Aqui na linha 13. E lá embaixo, aqui, perdão. Esse 5 é o número de bytes que eu quero receber. E esse 0 são flags, ok? São flags para o meu receive. Eu não quero passar flag nenhuma. E aí, então eu vou lá e escrevo meu input buffer. Por que eu preciso dizer quantos bytes eu quero receber? Isso é uma questão absolutamente de segurança. Você se lembra que a gente falou de heap? Se você tem um vetor no seu heap e você começa a escrever nele mais bytes do que é o tamanho do seu vetor, você começa a escrever coisas lá para frente. Mesma coisa quando você tem um vetor na pilha. Se você estiver escrevendo nele mais bytes do que o tamanho alocado para ele, você começa a escrever em partes da memória que não são suas, ou não são daquele vetor. Então você deve sempre especificar o número de bytes que você está escrevendo, tá? Mas e se esses 5 bytes não forem suficientes para terminar a minha mensagem? O ideal é você aplicar receive várias vezes, né, até você terminar de receber uma mensagem. Como você sabe que você terminou de receber uma mensagem se você tem um streaming de bytes? Você vai ter que fazer algum tipo de topologia, tipo JSON, tipo XML ou alguma coisa assim, que tenha começo e fim. Okay? E aí quando você falar, aqui tem um JSON válido, por exemplo, quer dizer que você tem os dados todos que você queria. Aqui a gente escreve o conteúdo desse buffer. Receive, ele retorna o número de bytes que ele leu de verdade. Então, se ele retornar 0, quer dizer que seu buffer estava vazio. Tá? Mais para frente, aqui nesse código, a gente vai identificar o cliente, ok? Que é, essencialmente, a gente está... Esse trecho de código todo serve para ler a estrutura do client, ok? Que é o que a gente passa aqui, que a gente identificou aqui em cima e passou aqui embaixo. A gente vai identificar qual é o IP como uma string, tá certo? E a gente vai saber o IP do cliente que enviou uma mensagem para a gente. Aí a gente vai responder, que é com send. Assim como tinha o receive, a gente tem o send. Send também recebe o connection FD, a string que você quer enviar, número de bytes da string,
0, que é flags, certo? E se ele retornar alguma coisa menor que 0, quer dizer que ele não teve sucesso a enviar a mensagem de retorno. Geralmente isso significa que o seu cliente fechou o socket do lado dele. Ok? E close. Close fecha o nosso socket como se fosse um descritor de arquivo normal. No fim, retornamos 0. Beleza? Gente, o que eu fiz? Ok. Acho que tudo deu certo. Aconteceu algum chabu aí. Pessoal, esse vídeo está ficando bem longo já. Eu vou continuar com o cliente no próximo vídeo, tá certo? Abraço, até mais.